Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal O Recalcitrante. No vídeo de hoje, vamos trazer aqui no canal, discutiremos a respeito da verdade que está por trás do colapso das bolsas. Falaremos a respeito de Trump, Bitcoin e a oportunidade oculta. Vamos lá. Nos últimos dias, vocês têm acompanhado as notícias? Vocês têm visto aí, né, a crise global que a mídia está estampando em suas manchetes, nas suas chamadas, né, as bolsas desabando, o Bitcoin caindo junto aí com essas bolsas, e você ouvindo os especialistas da TV falando de uma forma que parece que o mundo está acabando. Mas se eu falar para vocês aqui que isso não é o fim, que essa queda pode ser a melhor oportunidade da década. Então, fica comigo aqui até o final, porque hoje nós vamos conversar com vocês aqui e mostrar como Donald Trump, o tarifaço que ele impôs e essa crise toda podem ser o melhor presente para quem acredita no Bitcoin. Vamos começar entendendo o que está rolando no mundo. O mercado global está em pânico. Está em pânico. Estados Unidos, Europa, Ásia, os principais índices, né, de bolsas desses países está em queda. Você pega lá o gráfico e olha, S&P 500, Nasdaq, Europa, Ásia, tudo despencando. E quais são as causas? Inflação persistente, tensões, né, entre países na insegurança e geopolítica, que já vem desde a época aí que iniciou esse conflito, né, Rússia e Ucrânia, e juros altos, né, acompanhando essa inflação. E aí o investidor comum vê essas coisas, né, a sardinhada, corre para o lado oposto de onde tem risco. Então eles acham que tá desabando, vai ser o fim do mundo, todo mundo vende tudo, vai racha fora. Não quer saber de mexer com nada de risco, não. E nesse caos todo, até o Bitcoin caiu. Mas não fica nervoso, não. Calma, que logo eu te explico por que isso pode ser a melhor notícia para nós que acreditamos em Bitcoin. No meio desse cenário conturbado, vem o digníssimo Trump, né, presidente dos Estados Unidos, e traz ao centro das atenções aí uma proposta agressiva: aumentar as tarifas de importação. Basicamente, ele quer taxar produtos estrangeiros para proteger a economia norte-americana, já que os produtos americanos são taxados lá fora, nos outros países, então ele vai aplicar um imposto de reciprocidade aí nesses países que cobram esse imposto. Então ele vai fazer uma taxação recíproca, né? E isso na prática vai reacender uma guerra comercial. Vai reacender uma guerra comercial.
Isso aí vai gerar aumento de custos para as empresas, reacendimento de tensões com a China e a gente já está vendo aí volatilidade no mercado. Por quê? Sabe o que acontece com o mercado quando sente guerra, cheiro de guerra econômica? Vende tudo, corre para o caixa, o medo domina. O ser humano é um animal que, nesses momentos aí de medo, ele age por pura irracionalidade. A reação foi imediata. Basta você analisar os gráficos dos ativos de risco, ações despencando, né, incerteza pairando no ar. O mercado ele detesta esse tipo de intervenção estatal. Aí o papai Estado, mais uma vez, fazendo merda em nossas vidas. E aí, ó, fuga de capital e queda de ações é a principal consequência. Mas aí vocês ficam se indagando e perguntando, tá, mas por que o Bitcoin caiu junto? E o Bitcoin? Se ele é um ativo antissistema, por que também apanhou junto com os outros ativos? É muito simples, pequeno gafanhoto. E em momentos de pânico, todo mundo quer liquidez. Todo mundo busca por liquidez nesses momentos de pânico. Todo mundo. Até os ativos alternativos são vendidos para cobrir perdas em outros lugares. Mas a diferença aqui é que o Bitcoin não perdeu valor, porque seu fundamento mudou. O fundamento dele está intacto. Está intacto. Os fundamentos do Bitcoin não mudaram. Ele caiu porque o medo tomou conta do mercado como um todo. Ou seja, o efeito emocional. E isso é importante, porque o motivo da queda importa. E no caso do Bitcoin, a gente tem que enxergar isso apenas como uma janela de compra. A gente tem que enxergar o Bitcoin como uma aposta contra os estados, como um grande short aberto contra os estados. E isso muita gente ainda não entendeu, que o Bitcoin ele age como uma aposta contra o Estado, contra governos inflacionando moedas, contra bancos centrais controlando seu dinheiro, mexendo aleatoriamente em taxas de juros, gerando controle econômico sobre toda a população. E quando Trump lança tarifas, ele não está defendendo a liberdade. Embora alguns possam achar que ele está nesse protecionismo, né, buscando a liberdade de comércio norte-americano no mundo afora. Não, ele não está querendo liberdade. Ele está defendendo o controle do Estado sobre a economia. É um exemplo clássico de poder estatal. E como esse poder estatal vem crescendo nos últimos anos. Já o Bitcoin, ele é totalmente oposto disso. Por quê? Ele é descentralizado, resistente à censura, escasso. Vão ser gerados somente 21 milhões de bitcoins, nenhum a mais, nem um satoshi a mais, nem um satoshi a menos. Ele não pertence a nenhum país. Ele pertence ao código matemático que foi gerado para sua criação. E quem entende o valor de liberdade financeira, abraça o Bitcoin. E cada crise estatal é um argumento a favor do Bitcoin. Tá? Cada crise estatal é um argumento a favor do Bitcoin.
cada tarifa, cada impressão de dinheiro, cada intervenção política só reforça o porquê o Bitcoin existe. Basta você lembrar lá na crise de 2008, que foi o gatilho para Satoshi Nakamoto criar o Bitcoin. Agora, se você olhar para o passado, você vai perceber um padrão. Toda grande queda do Bitcoin foi seguida por um novo topo histórico. Pode olhar nos gráficos lá e ver. Foi assim na crise de 2015, se eu não me engano, 2015, 2016. Foi assim na crise da pandemia em 2020 e provavelmente está sendo agora. E sabe quem ganhou dinheiro com isso? Quem não entrou em pânico. Quem não entrou em pânico. Quem entendeu que essas quedas são tipo um Black Friday no mundo cripto. A estratégia mais inteligente não é ficar tentando acertar o fundo, nem topo. É acumular aos poucos. É fazer o DCA, Dollar Cost Averaging, né? O custo médio do dólar. Onde você deve investir um pouco de forma recorrente, sem depender do preço. Não interessa se está no topo, se está no fundo, se está no meio, se está subindo, se está caindo. Você está fazendo suas compras ali, né? Devagar e sempre, acumulando, acumulando. Porque no longo prazo, quem ganha é quem aguenta o tranco. Aquela velha máxima que o dinheiro ele passa da mão dos impacientes para os pacientes. E o que se observa é que nos momentos de bear market, e a gente não sabe se esse bear market está iniciando ou se é só uma correção, não interessa. São nesses grandes recuos que as fortunas são feitas. Trump quer mais Estado. O mercado entra em colapso em resposta. E o Bitcoin ele vai ser oferecido como rota de fuga desse sistema. Né? Não devemos ver essa queda como um fim. Né? Devemos ver como o começo de um novo ciclo. Uma janela de oportunidade. E acho que se você acredita que o futuro nosso é descentralizado, nós rumamos a descentralização, que seu dinheiro deve ter o Estado extirpado de dentro desse seu dinheiro, que esse dinheiro deve estar nas suas mãos, então essa é a sua hora. Para a gente encerrar, eu deixo a seguinte pergunta, vocês respondam aí nos comentários. E você? Está comprando nesse momento ou está com medo? Então, se você curtiu esse vídeo, né, deixa aí seu like. Peço encarecidamente que, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho e aí comente aí respondendo, né, se você está comprando ou está com medo. Certo? Você está aproveitando a oportunidade ou está deixando o medo te paralisar? Então, muito obrigado à sua audiência. Nos encontramos em breve num próximo vídeo aqui no canal.